As sociedades humanas e suas instituições, de maneira geral, apresentam vários problemas no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais. Intrigas, inveja, amarguras, disputa por posições de destaque, mentiras, entre outras. Infelizmente, o cenário nas igrejas não é tão diferente. Há uma crise nos relacionamentos também dentro das igrejas. E por isso a relação entre os cristãos é um dos temas constantemente abordados na Bíblia. Em meio a tanta diversidade de pessoas, é inevitável que os problemas surjam. E associados a estes problemas, a dificuldade de aceitação. É dentro deste conceito de dificuldade de aceitação do outro que se torna tão importante o mandamento de mutualidade, suportai-vos uns aos outros. A palavra suportar aparece diversas vezes na Bíblia e com os mais variados significados. Por exemplo, dar apoio, sustentar, aguentar, sofrer. Primeiro, veremos que suportar é esforçar-se para manter a unidade. Algumas pessoas são agitadas demais, outras são lentas demais, algumas otimistas demais, outras pessimistas demais, algumas invejosas, outras orgulhosas e assim por diante. Todos nós conhecemos pessoas a quem consideramos chatas, né? Pegajosas, desagradáveis, seja por motivos do nosso coração ou pelas características da própria pessoa. A verdade é que todos nós somos péssimas companhias às vezes. Todas as pessoas, em um momento ou outro, são difíceis. Portanto, lembre-se de que você não é uma pessoa agradável em todo o tempo. E muitas vezes se faz necessário que outras pessoas tenham paciência com você. A ordem bíblica é que no corpo de Cristo devemos suportar uns aos outros, em amor, mesmo as mais difíceis, as mais complicadas. O verbo suportar, do grego anekomenoi, tem o sentido de um esforço que se deve fazer para manter algo para cima. Dentro do contexto apresentado por Paulo, a ideia é de nos esforçarmos para mantermos nossa relação saudável com os nossos irmãos. Devemos suportar as atitudes que consideramos desagradáveis, ofensivas e até mesmo pecaminosas da parte de nossos irmãos na fé. E devemos fazer isso por amor a Cristo, a fim de mantermos a unidade do corpo de Cristo. Certamente, Paulo, ele não está dizendo que você deve ser conivente com o pecado das demais pessoas, mas que temos que aguentar pacientemente os nossos irmãos. Em nossa jornada, devemos caminhar perdoando-os, até que eles possam vencer suas fraquezas. Por outro lado, podemos dar a estes irmãos o suporte no sentido de apoio, de sustentação, para que eles vençam suas fraquezas e permaneçam firmes na fé. Esta é a segunda forma que podemos encontrar sentido na palavra suportar. Suportar é esforçar-se para restaurar
o irmão na fé. E eu quero convidar você então a ler comigo Gálatas, capítulo 6, do verso 1 ao 3. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Usamos muito este texto para o despertamento da ajuda social. Contudo, precisamos ler o texto dentro do seu contexto. Levar os fardos pesados aqui é dar suporte aos irmãos que precisam de restauração. Paulo está falando de irmãos que foram pegos em pecado. Possivelmente foram pegos mentindo, adulterando, roubando, adorando falsos deuses, pulando carnaval e outros pecados. Os mais espirituais deveriam ajudá-los em sua restauração, ajudá-los a se manterem firmes na fé, para que eles não fossem vencidos pelo pecado. É dentro deste contexto que Paulo diz: levem os fardos pesados uns dos outros. Ele está dizendo: deem suporte uns aos outros para que possam lidar com as consequências de seus pecados, ao invés de julgá-los ou ficarem numa atitude de soberba, se considerando melhores que aqueles que pecaram. O objetivo que Paulo está apresentando é aliviar o peso que o pecado causa no pecador. Este suporte será dado através da prática das outras ordens de mutualidade, como aconselhar, ensinar, exortar, tudo feito sempre por amor a Cristo, por amor ao irmão e feito com amor. Quando agimos desta forma, cumprimos a lei de Cristo, diz Paulo. Ele se refere ao mandamento ordenado diretamente por Jesus aos seus discípulos, conforme podemos ler no Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus nos ensinou a suportarmos em amor as debilidades uns dos outros. E por isso ele disse: amem como eu os amei. Sempre que suportamos nossos irmãos, tanto no sentido de aguentar pacientemente suas falhas, como também de darmos a eles suporte para vencerem suas falhas, vivemos a prática de uma espiritualidade centrada no outro.